E a gente estava trabalhando, tal, toca o telefone, a menina fala assim, olha, o Ayrton quer falar com você. Mas ele não está na Europa? Ele não liga para você. E ele nunca fazia isso, de ligar da Europa? Não. Aí ele falou, Ayrton, tudo bom? Você está onde? Não sei se está na Inglaterra, na França. Não, estou aqui, não, fica tranquilo, eu estou te ligando, cara, para te falar o seguinte, que esse ano estou com um contrato, aquela coisa, eu estou aqui na Europa, eu estou com a corrida, com a Fórmula 1, mas, cara, quero que você saiba que eu estou com vocês, tá? Estou, assim, pensando no projeto, eu quero que você entenda que eu vou estar, essa frase, assim, eu vou estar sempre com você. Hoje, na segunda temporada do Pode Me Contar, nós teremos um amigo que eu conheci há pouco tempo, desde novembro do ano passado, mas um cara que criou o personagem do Seninha, que foi inspirado no Ayrton Senna da Silva, o Ayrton Senna do Brasil. E, além disso, ele tem uma história muito interessante, uma história excepcional, digna de um Pode Me Contar. E é por isso que nós estamos aqui na segunda temporada do Pode Me Contar. E por trás do Ridaut, que é o nosso convidado nesse nosso Pode Me Contar, existem tantas histórias boas, tantas histórias que nós queremos contar. E antes de nós apresentarmos o meu convidado do dia de hoje, eu queria só trazer luz aos nossos apoiadores. Na primeira temporada nós tivemos alguns apoiadores e agora na segunda temporada nós temos alguns apoiadores. Agora viu, Ridaut, fez tanto sucesso que já tem novos apoiadores. Então nessa segunda temporada nós continuamos com a OBJ, a melhor solução para documento fiscal eletrônico do país. Consulte lá, www.obj.com.br, e-sales, soluções para a área logística, a área financeira, também uma excelente solução. E agora nós temos 3 novos apoiadores que estão conosco na segunda temporada do Pode Me Contar. Uma delas é a Bitpreço, a melhor corretora para você comprar criptomoeda, Bitcoin e outras criptomoedas. Então vá lá, acesse bitpreço.com. Tem novidades, tem novidades. Em breve vou falar das novidades aí da Bitpreço. Tem uma coisa que nós vamos lançar aqui nos próximos episódios do Pode Me Contar, viu, Ridaut? Outro patrocinador é a Turma da Árvore. Então, eu vou até dizer um pouco da Turma da Árvore. A gente vai falar um pouco sobre a Turma da Árvore. Então, a Turma da Árvore é uma empresa que pensa em sustentabilidade, que tem o objetivo de fazer com que as pessoas tenham a sua vida melhorada usando a sustentabilidade como foco. E também tem X-Level, se você quer gravar seus vídeos, se você quer fazer lives, se você quer fazer gravações de aulas, lá em Goiânia, hoje não pode me contar, eu estou em São Paulo, mas lá em Goiânia é um estúdio que tem nos ajudado, então é um dos nossos apoiadores. E também um parceiro que eu queria também deixar de dizer, Ridaut, uma coisa que acontece comigo sempre, eu estou sempre aprendendo. E eu estou com um consultor me ajudando com a parte de oratória. Então ele faz cursos, ele dá cursos presenciais e remotos. Então se você quer gravar vídeos, fazer lives e precisa se especializar, se profissionalizar, tem lá o LED. Então LED Comunica no Instagram, @LED Comunica, que você vai encontrar lá material a respeito do LED. É um cara que tem nos ajudado no Pode Me Contar. E agora eu quero apresentar o meu convidado, e aí já contando uma história, né, Ridaut? Nós nos conhecemos em novembro do ano passado, e quando eu ouvi as histórias do Ridaut, eu falei, cara, esse cara é uma boa pessoa para trazer nos nossos episódios do Pode Me Contar. E está conosco o Ridaut Dias Júnior, um amigo que eu considero um amigo, apesar de pouco tempo, mas considero um amigo. E aí ele vem aqui para contar um pouco das histórias dele. Mas antes, também, já fazendo aqui o merchan,
Se você está vendo a primeira vez o nosso Pode Me Contar, não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de dar seu like. Se você, ao longo do episódio aqui, a gente vai falar sobre um monte de coisa. Mas nós já temos a primeira temporada. A primeira temporada já tiveram 9 episódios. E tem histórias para lá de especiais. Então tem 9 episódios lá. Tem coisas fantásticas. Então me permita que você possa ir lá, que você possa se inscrever, que você possa dar like, que você possa ouvir as outras histórias. Compartilhe com seus amigos, as histórias. Nessa segunda temporada nós estamos criando coisas muito especiais, então é importante que você se inscreva. O objetivo do Pode Me Contar é sempre contar histórias de pessoas comuns, mas com histórias extraordinárias. Sem mais delongas, vamos para de fato o que de fato nós viemos fazer aqui. Ridaut, é um prazer tê-lo aqui, um privilégio mesmo tê-lo aqui. E você sabe que você o considera como um amigo e nós iremos contar essa história de um cara que tem muitas histórias para contar. Mas eu queria que você desse um alô para o nosso público, para que a gente possa ir conversando e trocando ideias a respeito de histórias sensacionais que você tem. Claro. Primeiro, agradecer o convite, que foi feito já há algum tempo. Estava louco para a gente fazer logo esse bate-papo, mas acho que as coisas estão no tempo certinho. A gente está a gente pôde se conhecer até melhor, conversar. Foi muito bacana, agradeço demais a oportunidade de contar um pouquinho da história, da minha história, mas não só da minha, mas que a gente até conversou já, falar da trajetória, essa trajetória que eu acho que é bem bacana. Claro, a gente vai falar de Seninha, vai falar de outros personagens, tem famosos, tem não famosos, mas no fim do dia eu acho que a gente tem que chegar e passar uma mensagem de otimismo, uma mensagem de coragem, de disciplina, que é aquilo que o Ayrton também passava, por isso que eu acabei escolhendo ele, mas a gente vai falar disso mais para frente. E, cara, obrigado mesmo. Eu espero que as pessoas que são seu público possam curtir um pouquinho dessa história. Legal. Né? E vamos lá, estamos aqui aberto para falar. E falando disso, Ridaut, vamos lá para o início. Eu sempre gosto de começar lá para a trajetória, porque todos nós temos boas histórias para contar, isso não tenho dúvidas. Mas essa história, ela começa quando, assim? Me diz lá no início, aonde você nasceu. Um pouco dessa... A minha história pessoal. A sua história pessoal, exatamente. Tá. Eu nasci na cidade de Lins, no interior de São Paulo, uma cidade um pouco mais para frente de Bauru, né, no caminho para o Mato Grosso, bem no centro do estado. Nasci lá e com 9 anos, os meus pais mudaram, quando eu tinha 9 anos, mudaram para São Paulo. Eu acabei vindo para São Paulo, onde nós estamos, e fiz a minha vida em São Paulo, mas a minha raiz, assim, onde eu nasci mesmo, foi lá. Né? E você é uma família com quantos filhos? Como é que é? Não, a gente é uma família pequena. Era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E quando eu vim, a minha irmã, eu tinha 9 anos, ela tinha 4 anos. Assim. Saiu de Lins para São Paulo. E estudei o ensino fundamental em Lins, né? E comecei aqui o que a gente chamava de ginásio antigamente, né? E Ridaut, quando que surge o desejo por... desde a infância? Não, já desenhava, já. Eu gostava de desenhar. Sempre? Sempre. É engraçado, quando eu era muito pequeno, 4, 5, 6 anos, eu falava que eu queria ser cientista, sem saber o que era ser um cientista. Eu achava que era alguém que mexia com tubo de ensaio, sei lá. Mas eu gostava muito de desenhar. Né? Era uma coisa que vinha, fluía mais fácil. E então, quando dos 9, 10 anos para frente, eu comecei a desenhar bastante. E olha só, em Lins eu não tinha televisão. Eu fui
a gente foi ter televisão em casa aqui em São Paulo. Perfeito. Né? Então lá a minha vida era na rua, no quintal, jogando bola, andando de bicicleta, brincando com os amigos e tal. Quando eu vim para São Paulo, a vida era um pouco mais apertada, a cidade não tinha, né, a gente não tinha tanto espaço, já era uma rua mais estreita e tinha TV. E ali, nesse momento, eu comecei a ver desenho animado. E o que eu mais gostava de ver era o Pernalonga. Pernalonga. O que me inspirava, assim. Eu falava, putz, que bacana. E por incrível que pareça, Fórmula 1. Fórmula 1. Nessa época Nessa época, em 72, eu tinha 12 anos. Não foi assim que eu cheguei, mas assim que começou a passar a Fórmula 1 na TV, aquilo me chamou a atenção. E aí, a partir dos 9, você começa a desenhar. Isso. E quem era o Fittipaldi? Quem era o Fittipaldi. Mas eu não desenhava, eu desenhava carrinho de Fórmula 1, desenhava motocicleta. Eu gostava da coisa da... E assim, nunca chegou a fazer curso? Fiz. Posteriormente, entrei em 2 cursos. Um eu entrei... No início, lá no início. Mas não, eu já tinha uns 15 anos, alguma coisa assim. Porque eu pensava em me profissionalizar. Você já pensava como é que eu poderia viver disso, talvez. E você lembra qual foi o seu primeiro desenho? Assim? O primeiro eu não lembro, não. Mas eu tenho alguns antigos, assim. Eu não sei porque eu tenho o desenho de uma mulher descendo uma escada numa casa, então eu tenho a sala de jantar, assim. Não sei por que eu fiz isso, eu tinha uns 11 anos de idade. E teve algum estímulo? Ou o estímulo próprio mesmo? Assim, não, era estímulo próprio. Né? Claro, pai, mãe, sempre gostam, acham lindo e tal. Mas na minha família não tinha ninguém ligado à arte, nenhuma arte. Perfeito. E daí, né, a gente vai E quando você mostrava os desenhos para as pessoas, elas já percebiam alguma diferença de que... Gostava, o pessoal gostava. Esse era o estímulo. Né? Ou seja, tudo bem, é tio, primo. Perfeito. Mas gosta... Mas já percebe que tem uma certa aptidão. Certo. Alguém falava, sempre era assim, não consigo fazer um círculo e olha só, ele já faz isso. E, bacana. Me lembra até, nós temos lá no BJ, você não conheceu, Ridaldi, naquela reunião que a gente teve juntos, um dos sócios da OBJ tem uma filha, e ela com 2 anos e pouco, ela já fazia desenhos elaboradíssimos. Coisa que a minha idade, eu também não sou referência para desenho, mas na minha idade, assim, desenhos em 3D, assim, umas coisas mais sensacionais. Assim, em quantos anos? Com 2 anos, 2 anos. Acho que deve ter até no Instagram, eles criaram um Instagram. Muito legal, muito legal. Então, já até quero mandar um beijo para a Bel. Bel, tem aqui um profissional do desenho aqui e nós vamos contar um pouco dessa história. E aí, você tem essa certa aptidão para desenho e tal, mas a gente que chegou a conversar, você foi para uma área, você foi fazer... Conta para o nosso público. É verdade. É que, assim, lá em Linz, acho que eu posso elaborar um pouquinho. Claro. Eu não quero tomar todo o tempo com isso, mas, assim, lá em Linz, a cidade, na estrutura da cidade, a igreja metodista era muito importante. A gente tinha o Instituto Americano de Linz, tinha uma escola muito importante, a igreja metodista de Linz era muito influente, dentro daquilo que a igreja oferecia, tinha os melhores pastores, era uma igreja referência. E os meus pais frequentavam a igreja metodista. Então, assim, isso me influenciou bastante. Na adolescência, na década de 70, os jovens da igreja metodista do Brasil eram muito ativos. Nós fazíamos muitos encontros, tinha sociedades metodistas de jovens, juvenis, que a gente chamava de juvenis, que era a pré-adolescência. E assim, era muito ativo. E eu participava muito. Eu nunca quis ser um líder lá, tal, ser presidente disso, daquilo, não. Mas eu era muito participativo, eu gostava muito. E aí isso, eu tenho a impressão que o sonho do meu pai era que eu virasse pastor, mas não era o meu sonho. Mas não é que eu segui o sonho do meu pai, eu segui essa trilha
de ativismo, de atividade dentro da igreja, e acabei escolhendo, falei, já que eu vou fazer uma faculdade, por que eu não faço teologia? Porque, olha, estou aqui, estou dentro da igreja, posso mudar a igreja, posso influenciar nas decisões. Os jovens eram muito críticos. Sim. Né? Falei, vamos fazer alguma coisa então. Não muito diferente de hoje, né? Vamos fazer, a gente faz, acontece, e acabei indo fazer teologia. Né? E eu era bolsista, a Igreja Metodista me deu o curso. Isso em São Paulo? Em São Bernardo do Campo. Tem a Faculdade Metodista em São Bernardo. E, inclusive, tem um prédio super antigo lá. É um lugar muito bacana. Era mais bacana naquela época porque era afastado e tal. E a gente morava na faculdade. Era bolsista integral. Perfeito. Estilo americano. Assim. Só que no decorrer do curso eu descobri que eu seria um excelente teólogo. Eu já tinha tese, eu descobri coisa e tal, mas eu seria um pastor muito ruim. Não ia dar conta de... Sim. Ser pastor é outra coisa. É um outro bicho. A gente já fala que é um outro bicho. O pessoal que não é da área evangélica talvez até não saiba do que estamos falando, mas é como um padre. O padre tem que ter o chamamento. Ele, sabe, não é só ir lá querer, né? Não é só ir lá fazer a missa e tal. Ele tem que se envolver com a comunidade e tal. E eu não faria isso da maneira melhor. Então, no meio do curso, eu decidi que eu não faria e eu não poderia terminar o curso com a igreja me pagando, esperando que eu fosse ser pastor, e eu sabia que eu não ia ser pastor. Então, eu fui e me desliguei do curso. E, ao mesmo tempo, aí você falou se alguém me incentivou e tal. A minha namorada, na época que hoje é minha esposa, ela foi a minha maior incentivadora. Me incentivou muito. Momentos que, às vezes, eu achava que, não, eu não vou conseguir me profissionalizar. Ela me deu força. E, nessa época que eu estou no meio do curso de teologia, já pensando em sair, o irmão dela, que hoje é meu cunhado, ele trabalhava com publicidade. Aí ele falou para mim que, olha, tem uns amigos meus que abriram uma produtora de animação. Se você quiser, eu te levo lá. Eles não têm dinheiro, estão começando, mas você pode aprender. Falei, bom, tem duas coisas. Eles têm a produtora e eu tenho tempo e vontade. Vamos juntar, vamos lá, vamos nessa. Né? E eu acabei indo. Isso já fazendo um pulo para a década de 80. E acho que tem uma questão aí que acho que é um momento de conversa também, né, Ridaldi? É um momento também de... O que é importante aqui é assim, você foi atrás dos seus sonhos. O sonho não era... Você não entendeu um chamado para ser pastor, e aí você vai... Nessa época já era casado ou ainda não? Não era casado. Não, eu acho que isso que você falou é importante. Quando a gente estava nesse ativismo na igreja, como na juventude, eu desenhava bastante. E assim, eu produzia coisas dentro desse ativismo. Então, eu era um artista ali dentro. Perfeito. Que o pessoal gostava, eu fazia coisas para o nosso movimento de dentro da igreja. Então, assim, eu tinha essa vontade. Na verdade, a minha vontade era utilizar isso dentro daquilo que eu ia fazer. Perfeito. Ou seja, eu ia ser um artista, um pastor que ia desenhar. Perfeito. E eu procurei curso, entrei num curso e ele fechou em seguida. Curso de desenho. De desenho. Que era história em quadrinhos, inclusive. Eu estava assim, eu ia ser... Já estava... E era um cara famoso na época, que estava abrindo uma escola. Ele estava fazendo um personagem que era famoso na televisão e tal. Falei, fechou a escola, não dá. E aí eu entrei mais tarde no que hoje é a Escola Pan-Americana de Artes, que hoje é uma faculdade. Mas naquela época era muito difícil, não tinha um curso profissionalizante. Era curso básico de desenho. Eu fiz até um certo ponto, e aí, por motivos financeiros, tive que parar, não tinha dinheiro para material, por exemplo. Porque é muito que deve ser caro, né? Era. Hoje você tem o celular, você desenha no celular. Se precisar. Perfeito.
Naquela época não, você tinha que ter pincel melhor, na tinta, isso, aquilo, e era mais difícil. E estava difícil para mim, eu falei, não tem como. Então. Só que tem uma coisa, né? Eu achava assim, já que não dá para fazer o curso, eu tenho que aprender de alguma forma. É uma coisa que eu quero fazer. Aprender profissionalmente. Eu quero aprender. Se eu vou ser profissional ou não, eu não sei. Eu quero aprender, eu tenho que saber para eu utilizar as coisas certas, da maneira certa. Eu sei que tem técnica. Tal. Isso é uma coisa até que a gente pode falar disso também. Que as pessoas falam que o artista ele não pode ter regra, a cabeça dele é aberta. Não, peraí. Não. Ao contrário. Ele tem que conhecer a regra, ele tem que saber. Né? As pessoas acho que nem sabem disso, mas o Pablo Picasso, que criou o cubismo, desconstruiu a imagem feminina, inclusive, antes ele pintava quadros realistas. Entendeu? Então, assim, para ele desconstruir alguma coisa, ele precisou construir alguma coisa. Né? Sim. Então, eu falei, não, eu preciso aprender, eu quero saber. Eu não sei se o meu desenho está certo. Talvez para mim ele esteja bom, mas eu preciso que as pessoas gostem também. E aí, nessa produtora, você ficou... Eu fiquei... Olha só, rapaz, esse ano está fazendo 40 anos. Nós estamos falando agora em junho, julho. Foi quando eu fui para lá. E aí, nessa produtora, você ficou por quanto tempo? Fiquei 2 anos, eu acho. Porque eu comecei aprendendo e depois eles me contrataram. Tá. E eles te contrataram e aí você já estava... Isso. Aí já podia fazer, estava fazendo mesmo. Porque era uma outra época. As pessoas não têm noção de como a gente tinha que fazer as coisas com iniciativa. Porque não tinha, por exemplo, desenho animado no Brasil, não tinha faculdade de desenho animado. Quem fazia desenho animado no Brasil aprendeu ou indo lá fora, ou com alguém que foi lá fora. E do caso, por exemplo, do caso do Pernalonga, os desenhos vinham de fora ou alguém? De fora. Não. Tudo era produzido nos Estados Unidos. Era, inclusive, antigo, era na década de 50, 60. Tal. Os Pernalongas que a gente via. Perfeito. E aquilo me inspirava, eu queria fazer aquilo, daquela forma. Mas não sabia fazer. Eu não sabia qual era a técnica de animação. Né? Você põe uma folhinha assim, eu fazia no canto do caderno. Sim. Quando era garoto, né? Fazia as coisinhas se mexerem. Mas eu não sabia como que era de verdade. E essa produtora me ensinou. Aí eu entendi que a gente tinha que filmar, que a gente sabia que era num filme, tinha uma máquina, tinha isso, tinha aquilo. As 2 primeiras coisas nas quais eu participei era animação, mas não era de personagem. Era do quê? Eram 2 propagandas, uma do Itaú e outra do Unibanco. O Unibanco era separado do Itaú. E as 2 eram simulando... uma era simulando desenho de computador. Mas era animado. Era animado. Então, uma era assim, era mais ou menos animado. Uma era simulando como se toda a propaganda tivesse sido feita num computador, porque o computador não era capaz de fazer. Mas era tudo pixelado e tal. Perfeito. Então a gente animou, o animador, que eu ainda não era animador, e eu passava por papel quadriculado os desenhos como se tivesse, porque não tinha resolução. Perfeito. Então era engraçado, que a gente estava simulando. Hoje o computador simula. Perfeito. E lá vocês faziam o contrário. Como evoluiu, né? Demais. Sim. E a outra propaganda era sobre o cartão magnético que estava sendo lançado para você usar no caixa eletrônico. Sim. E aí a gente tinha que fazer o cartão magnético e ir voando sozinho e passar na máquina. Muito boas histórias. E nessa época você chegou a desenhar algumas coisas para o Walt Disney, depois não, isso foi bem depois. Bem depois, né? Porque chegou um momento dessa... Era uma pequena produtora. Que eu entendia como funcionava, eu comecei a fazer as coisas. Eles me deram algumas responsabilidades que
Eu achava um pouco temerário, mas tinha que encarar. Foi um bom aprendizado. Não, porque não tinha outro, entendeu? Eles não tinham dinheiro, né, suficiente para contratar muita gente. E eu estava lá e falei, você faz? Eu falei, faço. Estou aqui, vamos fazer. Né? E fazia. E eu levava a sério, não era só assim, faço porque... Não, vamos lá, vamos chegar. E eu fui fazendo freelancer de coisas de assistência tal para outras produtoras de desenho animado. Aí fui conhecendo os caras bons daquela época, quem eram os craques. Aí falei, pô, esses caras são muito bons, eu vou ficar aqui. Eu não quero nem saber. Vou colar neles. Esse aqui eu quero ver o que eles estão fazendo. Certo? Assim, e tinha uma coisa interessante. Eu já era um pouco mais velho do que a turma que estava começando. Porque eu fui para a faculdade primeiro. Perfeito. Então o pessoal tinha 18, 17 anos, eu já tinha 23. Mas eu já tinha estudado na faculdade, eu tinha conhecimento de história, eu já tinha lido livros e tal. Então, assim, a gente equilibrava a falta de conhecimento técnico com um outro lado. Isso. Legal. Isso era bem bacana, assim. Então, eu fui bem aceito, porque, né, e queria aprender também. Então, eu não fui lá concorrer com os caras. Eu fui, você é um cara bom. Por que você faz isso? O que é aquilo? E isso, né, também não tinha universidade, nada no Brasil que ainda tivesse, que desse esse apoio. Era para na essa prática, área, não. Era na prática. Né? E aí chegou um momento que a produtora estava ali e tal, mas eu falei, pô, eu queria mais. Estou vendo que aqui as coisas, talvez a produtora feche. Né? Eles eram pequenos, tinha concorrentes enormes e tal. E eu conheci um artista plástico, gente que hoje, cara, é muito famoso, tá? E a gente começando ali junto, né? Então foi uma grande influência para mim também. Ele me apresentou o mundo das artes plásticas, o bastidor, me levou para conhecer outros artistas. Tanto que o convite do meu casamento fui eu que fiz em xilogravura, ele que me apresentou essa técnica, eu acabei... Assim, falei, pô, legal. E aí, só que chegou esse momento, eu falei, pô, o que eu vou fazer? Preciso demais, né? Preciso demais. A Adne, a minha esposa, que a gente não era casado ainda, ela falou, olha, faz o que teu coração manda, eu apoio você. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tinha uma moto velha, eu falei, vamos vender a moto, que a moto está velha, vamos tirar uns dias de férias para eu... Não. Aí na volta eu já sei o que eu vou fazer. Aí nós fomos para o Rio Grande do Sul. Vendeu a moto? Vendi a moto para o Rio Grande do Sul. Voltei, peguei todas as animações que eu já tinha feito, que eram em papel. Juntei, desenhei um monte de Mônica, Cebolinha. Fui lá no Maurício de Souza. Maurício de Souza ainda não era o Maurício de Souza. Ou já era o Maurício de Souza? Era o Maurício. Já era o Maurício de Souza. Sim. Eu ouvi no mercado que ele estava contratando animadores, gente para animação. Falei, vou lá no Maurício de Souza. Vou lá. Mas só uma coisa aqui, Rinaldo. É porque hoje as pessoas que já... Por isso que eu perguntei se o Maurício de Souza já era o Maurício de Souza. Porque as pessoas hoje estão cada vez mais inacessíveis. Como é que foi? Não era ele, né? É o time dele, né? Era o time dele, claro. Não, mas ele era acessível, assim. Depois eu acabei tendo oportunidade de conversar com ele. Não, porque eu entrei no Maurício de Souza. Você participou do time do... eu já estou antecipando. É que eu levei lá o material, entreguei e falei, olha, isso aqui eu sou animal... Nem falei só animal. Ó, meu material, eu fiz umas mônicas e tal, tem lugar para mim? A pessoa falou, faz o seguinte, deixa o material, a gente vai filmar seu material, porque sim, tá no papel, a gente tem que ver se funciona, né? Falei, legal. Você pode voltar na sexta, por exemplo, sei lá, mais ou menos. Tá bom. Marquei, voltei na sexta. Ele falou, olha, bacana, gostamos do seu material. Se você quiser, você pode começar a trabalhar segunda-feira. Eu falei,
Sério? Que legal. Sério, é sério. Legal. Tá bom, tá bom. E o que eu vou fazer? Ele falou, ué, como assim? Como assim? O que você fez, né? Não, você não veio pedir a vaga de animador? Para quem não sabe, o animador é o responsável por dar vida aos personagens. E ele é que decide toda... Né? Uhum. E é uma técnica muito apurada, tem que... Imagina, né? Eu falei, animador... Claro, eu vim para que eu queria... Mas na tua cabeça... Eu queria que se ele mandasse eu pintar, eu lavar pincel, ia lavar pincel, Você cara. queria Eu queria entrar. entrar no Maurício de Souza. Pô, era o maior estúdio que tinha no Brasil. Eu falei, não, você não quer ser animador? Você não veio? Eu falei, vim, claro. Então, segunda-feira, você... Para o nosso público, a questão de aproveitar as oportunidades. Né? Então, assim, não adianta só ter a oportunidade, se não tiver com o coração disposto a abraçar as oportunidades... não tem jeito. Não, e o pior, assim, é que eu saí dali falando, e agora? Eu sou animador. Eu sou animador do Maurício de Souza, eu vou ter que animar. E você nunca tinha feito nada de animação? Já tinha feito, mas não... Não no nível para o Maurício de Souza, mais ou menos Mas, isso. Não, aí é que a tua cabeça. Na minha cabeça eu não tinha feito isso. Mas eles olharam e viram que era o nível do Maurício de Souza. Assim, me deu um medo danado, vamos falar a verdade. Eu falei, caramba, eu vou ter que chegar lá. Aí eu chego lá na segunda-feira, que é quando... E eles já me colocaram num time, porque eles estavam produzindo curtas para o cinema. Já para o cinema? Eu falei, legal. Ó, isso aqui é só mesmo, isso aqui é o seu time, me apresentou uma molecada. Eu falei, caramba. Eu sou mais velho, os caras têm experiência mais do que eu, estão aqui já. Eu falei, meu Deus. Mas não, me abraçaram bem, foi fantástico, foi uma das melhores experiências que eu já tive. Aprendi muito, e para você ter uma ideia, em 2 anos eu estava voando. Já tinha feito coisa comercial, tal. Tanto que a gente saiu, essa turma que estava lá, a gente saiu do Maurício de Souza, porque um dos coordenadores abriu uma empresa para trazer filmes da Hanna-Barbera para o Brasil. E a gente foi animar coisas para a Hanna-Barbera. E aí fizemos série de TV para a Hanna-Barbera. Aí você fala, pô, mas você trocou Maurício de Souza para uma produtora. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque a gente aprendeu lá nos Estados Unidos, eles já estavam finalizando, a gente desenhava no papel, mas finalizava no computador. Que aqui ainda no Brasil ainda não tinha. Porque eles tinham dinheiro para comprar equipamento e tal. Sim. Eu falei, cara, que bacana, vão aprender. E olha só que coisa interessante. Quando eu era garoto, quando eu vim de Lins, eu fui na escola pública. Certo? Só vou voltar um pouquinho para a gente... Sim. Depois eu volto para a Hanna-Barbera. Quando eu entrei aqui no ginásio, que a gente chama de ginásio, os 2 primeiros anos a gente aprendia francês. Na escola pública, aprendia francês. E nos 2 últimos anos, que era a primeira, 5ª série, 6ª, 7ª, 8ª, aprendi inglês. E eu queria meu sonho era viajar pelo mundo, tanto que eu via a Fórmula 1 nessa época, eu gostava de ver o entorno. Falei, nossa, como que é isso? Como será que é o asfalto na Alemanha? Sabe? Sei lá, uma bobagem de moleque. Mas falei, vou aprender, tem que falar inglês. Pô. E aprendi. Então, assim, com 15 anos, já falava inglês porque aprendi. Na escola pública? Eu aprendi. Um pouco na escola pública, e o resto aprendi por minha conta. Aprendi... você lembra da revista Mad? Não sei se você lembra. Era uma revista antiga que era muito satírica, assim, americana, e tinha a versão brasileira. Mas eu gostava da versão americana porque eu aprendia gíria, essas coisas. E tinha uns desenhos fantásticos também que então, me inspiraram. Inglês você aprendeu sozinho. Desenho você não fez faculdade? O curso, não. Autodidata também. Tudo
Não é um bom exemplo pro pessoal. Não, mas acho que é um exemplo de superação. Né? Assim, eu acho que não fez faculdade não é porque não quis fazer, é Não. porque não tinha. Você aprendeu Isso. inglês não é porque você não queria, é porque também talvez não tinham condições e oportunidades para isso. E outra, eu aprendi porque eu estava com vontade de aprender. E eu entrei num curso de inglês. Uhum. Eu entrei, fiquei 2 meses e falei para a professora, eu falei, professora, eu já sei isso aqui que você está ensinando. Uhum. Não porque eu era... Mas é porque eu já sabia. Pô. Então, por que eu estou fazendo isso? Estava perdendo tempo ali. Né? E ela falou assim, mas você não quer um diploma? Eu falei, quero. Uhum. Então faz o seguinte, eu deixo você inscrito, você não precisa pagar. Uhum. E quando a sua turma for tirar o diploma, eu te chamo, você faz o exame. Se você passar, você paga pelo diploma e tal. Perfeito. Justo. Eu falei, tá bom. Ela falou, você se garante nisso aí? Eu falei, lógico que eu me garanto. Uhum. Isso aprendendo, lendo coisas nas revistas americanas. Não porque eu sou um gênio, mas porque eu tinha interesse. Sim. É uma coisa que, nossa, para mim era... Eu pegava ônibus e tal, eu ia no ônibus falando assim, olha, aconteceu uma batida ali, como que eu falaria isso em inglês? Sabe? Sozinho ali. Assim. Falando com si mesmo. Então, assim, isso foi fundamental para mim, porque quando a gente foi fazer o desenho da Hanna-Barbera, eu era um dos únicos que falava inglês. E eu me comunicava com o pessoal dos Estados Unidos, eu aprendi as técnicas deles, as coisas que eles faziam. Você estava pegando na fonte. Exatamente. Não traduzia. Então, assim, para mim foi um passo muito bom. Ou seja, você falar uma outra língua não é só... porque você... inglês, isso. Não. É porque é uma ferramenta. Você está entendendo o que o outro está falando. Né? Sim. E esse negócio de sotaque, isso é bobagem. Perfeito. O sotaque é a tua marca. Tem que se comunicar. Tem que se comunicar. Se está certo, está errado. Né? E aí foi muito bom, porque a gente fez o filme e tal. Aí, por causa disso, fui contratado por produtoras de animação aqui no Brasil. Fiz comerciais. Desenho de Xuxa, Trapalhões. Aí a gente fazia freelancer para tudo. Isso aí é para... Nessa época já, assim. Aí freelancer. Começava, se esparramar. Né? E o mercado estava muito ativo. Sim, e sempre com animação, sempre com animação. Eu fiz pouca história em quadrinhos nessa época. Era desenho animado, era o meu sonho. E dando um pulinho para a década de 90, eu animei o Pernalonga para um comercial de TV aqui no Brasil, de macarrão. E aí, com 9 anos, é o seu desenho predileto. Passa um filme na cabeça. Foi uma realização. Falei, putz, Pernalonga, vou animar ele. Animei. E vindo de lá para cá... Não, era um comercial, comercial de macarrão aqui. Eu nem lembro qual que era, uma massa. Mas ele era era um merchandising dele. Assim. Sim. Aí eu fiz o Pernalonga. E foi aprovado pelos americanos. Né? Tinha que passar pelo crivo deles. Que legal. Então, foi uma realização. Mas você... Não, cara, era um sonho de criança. Isso é bacana. Sim, né? sim. E aí, voltando lá para trás, a gente está falando às vezes, nem tudo na vida parece que é uma trajetória só de subida. Né? Sim, mas não, tem os bumps assim. Eu sempre costumo dizer, Ridaldi, que só no pico da montanha que a paisagem faz sentido. Às vezes as pessoas pegam, Ridaldi, mas E aí, pessoal, eu acho que foi um bom gancho aqui. A gente quer mostrar, são essas histórias de pessoas que têm altos e baixos, porque a nossa vida é feita de altos e baixos. Né? A gente não é... Então é feito de altos e baixos. E é assim, o propósito do Pode Me Contar é trazer essas histórias de pessoas que tem esses altos e baixos e que é comum, como eu e você, como eu, Ridaldi, como cada um de nós. Vamos lá, Ridaldi, continua. Não, e o que eu acho legal de a gente falar disso, dessas coisas, é a trajetória. Essa trajetória, porque assim, você está falando do alto da montanha, ela está lá para cima ainda, nós não chegamos exatamente. Ainda. Você está ainda na base zero do Everest ainda. Estamos lá. Então, assim, eu acho que é uma montanha assim, meio... O mito do Sísifo,
que é ele levar a pedra para cima, Sim. né, durante o dia e à noite ela volta. É mais ou menos a nossa vida. Assim, a gente leva essa pedra, chega no topo momentâneo da montanha e a pedra rola, não tem jeito. Né? Então, assim, nessa época, estava indo tudo bem e tal, e foi quando eu me casei, por exemplo, foi bacana, né? E comecei a construir a minha vida. E, de repente, cara, começou as coisas a não andar. Não andar, certo? Para você ter uma ideia, uma produtora que até hoje existe, tal, produtora de desenho animado, o dono da produtora me contratou, acertou, me mostrou a minha mesa, vai fazer isso, tem um projeto aqui e tal. Você começa na segunda. Falei, bacana. Cheguei em casa, né? A minha mulher já estava grávida, inclusive. E eu falei, não, agora vai dar certo. A gente estava passando um momento ruim e tal. E cheguei na segunda-feira, a menina da recepção não deixou entrar. Falou, não vai poder te atender agora, se você quiser esperar um pouquinho. Eu falei, não preciso me atender, eu vou trabalhar. Né? Eu não vou trabalhar. Tá. E não me atendeu, e eu fui embora, e depois a pessoa me ligou e falou assim, olha, quando tiver um projeto eu te chamo. Falei, caramba, que coisa doida, né? Assim, que maluquice isso, por que isso? E aí começa a passar coisa na tua cabeça, será que alguém falou alguma coisa, será que não sei o quê? Mas não era nada disso, acho que o projeto não entrou, era só ele ter sido mais claro. Sim. Só que na cabeça de quem está passando, cai uma pedra, a pedra que rolou do Sísifo. A pedra rolou na minha cabeça, pegou aí na minha cabeça. Eu falei, caramba, que é isso, né? E ao mesmo tempo, assim, olha só, as coisas não estavam boas, estavam ruins, a gente estava ficando já, a reserva acabando, aquele negócio todo. A filha nascendo, que a reserva ia consumir. Não, pior do que isso, o médico falou que o hospital estava garantido, mas a equipe dele tinha que ser paga. O nosso médico. A gente tinha assistência médica, minha mulher trabalhava, ela tinha assistência médica. Falei, caramba, o que eu vou fazer? Pois nesse momento, lá no network que eu estava dentro, alguém sussurrou no meu ouvido, a TV Cultura está contratando. Corri lá e eles estavam contratando. Era um trabalho temporário, era para 8 meses. E eu falei, eu quero. Eles falaram, então a gente quer, é só você entrar. E era registrado, um monte de coisa, tudo. Naquele momento, assim, para mim, era tudo que eu precisava. Tal. Mas ainda tinha o médico. Ah, tá. Tinha um médico que era parte. Era parte. Aí o que foi? Olha só, como as coisas elas têm um encaixe mesmo. Como eu tinha trabalhado no Maurício, eu fui dar uma palestra, mostrar as coisas do Cebolinha numa escola de desenho. E o pai de um dos alunos tinha uma agência, e ele me chamou para trabalhar, para conhecer, e me passou serviço de freela. Perfeito. E o serviço que ele me passou era exatamente o valor do médico. Falei, caramba, cara, que bacana. Assim. Aí dá aquela... Né? E a TV Cultura, entrei para trabalhar num projeto que ficou conhecido pra caramba, que é o Rá-Tim-Bum. Sabe? Aí, entrei para a história da televisão, sabe? Sim. Né? Então, assim, eu estava no perrengue ali e tal, mas entrei para a história da TV. Olha que bacana isso. Que legal isso. Né? E trabalhei com ninguém menos do que Fernando Meirelles. O Fernando Meirelles ele é desenhista também, não é? Não, ele é dono da O2, que é produtora de comercial e tal, e ele só é o cara que concorreu ao Oscar. Dois Papas é o filme dele. Sim. Você trabalhou junto com ele? Ele era o chefe da equipe de animação. Cara, que idas e vindas na vida. Eu falei, pô, cara, que bacana. Ele já tinha... Ele estava começando com a O2. Então é muito
muito legal. Isso é muito legal. E é o que eu sempre falo, viu, Ridalgo? E foi esse o propósito do Pode Me Contar. Às vezes a gente, até falando para o nosso público, quando se a gente refletir, nós refletirmos mesmo, todo mundo tem uma boa história para contar. Sim. Todo mundo tem uma boa história, uma história de superação, uma história de desafio. Daqui a pouco a gente vai falar, tem uma história que surgiu aqui hoje. Imagina, hoje. É verdade. Uma história hoje. Daqui a pouco vamos contar, vamos chegar nela. Mas assim, todo mundo tem uma boa história para contar. E às vezes, quando a ideia do início do projeto, eu cheguei a conversar com algumas pessoas, as pessoas me diziam assim, não, eu não tenho uma história boa, não. Na verdade, é porque elas ainda não conseguiram pensar, porque se elas refletissem a respeito das histórias dela, com certeza elas também poderiam contar excelentes histórias, e é o propósito, trazer pessoas assim que têm histórias bacanas de serem contadas. Ridaldi, a gente contou um pouco dessa história do teu início da tua trajetória, da saída de Lins até São Paulo, do desejo de desenhar, do curso de teologia quase terminado por um sonho que você tinha, que entendia que não era ser pastor o seu chamado. Isso. E aí os perrengues da vida, produtora, conhecer o Maurício Souza, todas essas animações. E aí chega num momento que acho que é um momento que é importante, que é um momento e que, quando eu te conheci, até confessar aqui, eu já tinha confessado para ele, para o Ridaldi, te confesso para o nosso público, quando eu conheci o Ridaldi, lá em novembro do ano passado, como eu comentei, o Ridaldi, porque assim, só Ridaldi às vezes não dá, mas aí ele fez o Seninha, o personagem do Seninha, eu disse, quê? Fez o personagem do Seninha, e então assim, não dá para não pensar, não dá para não associar a Seninha ao cara como de uma história fabulosa como o do Senna. E eu queria que você contasse assim, foi uma das perguntas que eu te fiz, né? O Senna te contratou para fazer o desenho de Seninha, e aí eu queria que você contasse um pouco dessa história, de como é que foi toda essa história de chegar a ser o responsável pela criação do Seninha. Não, claro. Vou fazer uma ponte, então. Quando eu entrei na TV Cultura, foi assim outra coisa fantástica para mim, porque eu comecei a ver como funcionava uma TV. Então eu já sabia fazer cinema, já sabia fazer comercial, e aí eu fui ver como é que se faziam os programas de TV, como que era a estrutura e tal. Foi um aprendizado muito legal. E eu queria fazer um projeto meu, todo mundo tinha, e eu queria também ter uma coisa minha, criar. E nessa época tinha muita celebridade com personagem. Tinha a Xuxa, a Angélica, o Gugu Liberato, tinha Os Trapalhões, Faustão. Tá? Falei, por que eu não faço uma coisa minha? Mas o que eu vou fazer? Começar do zero? Porque, tudo bem, eu já tinha feito coisas legais, mas eu era desconhecido. Eu era conhecido no meio só. Então eu falei, por que eu não faço também a celebridade? Vou aproveitar essa onda. Aí ficamos ali, pensei, comecei a fazer a Praça é Nossa. Desenhei e tal, mas não achou que tinha fit? Não, era difícil. Aí começaram a me desanimar, porque assim, é muito personagem e cada um é dono do seu, você vai ter que fazer, sabe? Não é assim, você vai lá, faz um contrato com a praça. Perfeito. Falei, caramba, isso é difícil e tal. E tá bom, e aí foi. Aí surgiu a ideia de fazer o Seninha. Falei, porque o Ayrton, a gente viu o Ayrton na Fórmula 1 falando coisas, ele era polêmico dentro daquilo que ele gostava de falar, ele falava de disciplina, de ir atrás das coisas, de limite, de empurrar o limite mais para frente. Então, assim, ele era um sujeito cheio de valores, de princípios e tal. Falei, de repente o Ayrton é um bom personagem. Acho bacana. E tá na mídia. Vai dar um... É só isso fazer. Em 90? Isso em 90. Só para questão do... 90. Falei,
vou fazer. Aí comecei a desenhar, e pesquisa e tal, não sei o quê. E eu tinha um sócio na época, e nós dois fomos atrás de pesquisa e tudo, e fazer um projeto que fizesse sentido, porque a gente já tinha noção, a experiência é tudo, né? Então eu já sabia como funcionava o Pernalonga, isso, aquilo. Eu falei, não, personagem não é assim, não é só desenho. E outra, a primeira coisa que me veio na cabeça é assim, não, aí já fez. Alguém já É impossível, já veio levar, antes. É impossível. Mas vamos fazer, né? E aí, vamos lá, vamos fazer. Então, desenhei, pesquisei, montamos um projeto. E aí eu desenhei uns desenhos desse tamanho, assim, a cara do Seninha, tudo e tal. E o mais legal é que, assim, quando a minha mulher estava grávida, eu desenhei a minha filha. Antes de conhecer a minha filha. E aí ela nasceu e era parecida com o desenho da minha filha. Que legal. E que é um personagem também. E aí eu peguei esse desenho e transportei, era um desenho, mas eu transportei para o personagem que eu queria que fosse da Turma do Seninha. Então, assim, a Gabi, que é da Turma do Seninha, é a minha filha, a Gabi. E naquele momento, olha, faz 30 anos, já 33 anos, eu já imaginava que as meninas não poderiam ser coadjuvantes da história do Seninha. A gente já tinha essa mentalidade, porque, sabe, não, o mundo é muito masculino, mas, não, vamos fazer umas meninas que fazem as coisas, não é só uma fanzinha bonitinha e tal. Aí, como o Seninha espelha, a vida dele espelha a vida da Fórmula 1, uma equipe de Fórmula 1, não a vida lá, mas uma equipe, o que eu fiz? Vamos colocar os personagens tendo funções paralelas àquilo da equipe. Então, tem o que faz o carro, que desenha o carro. Tal. E a Gabi, ela era a que faz o desenho, né? A pintura do carro, que deixa o carro bonito e tal. E que hoje em dia né, uma das coisas, as equipes né, escondem isso, mostram só Então, ela é super importante, né, e gosta de velocidade e tal. E aí, foi assim que ela entrou. Mas volta um pouco aqui, que assim, como é que foi? Você desenhou, então, você fez alguns desenhos uma proposta do Seninha, e como é que foi a partir daí? Como é que foi apresentar? Como é que é? Aí, com tudo pronto, a gente também preparou um projeto. Que é esse, não? Não, isso aí foi depois. A gente preparou um projeto. Daqui a pouco mostra isso aqui, pessoal. Que era para entender, para, sei lá, para quem fosse ver, entender para que serve, onde vai o seu personagem, como é que se ganha dinheiro com isso. Então, né, a gente queria que ele investisse, tinha que ser assim. Então, fizemos tudo isso, preparamos todo o projeto, e vamos ligar na empresa dele. Deve ter uma empresa, alguém que representa ele aqui. Descobrimos lá, e aí eu liguei. E quem atendeu foi o pai dele. Porque ele estava num momento que era uma empresa familiar ainda. Ele estava expandindo para criar a marca dele e tudo. Então, ele ia criar uma empresa maior, não gigante, mas maior. E o pai dele atendeu. Eu falei, olha só. E ele falou, pois não. Ele disse, olha, é que eu estou fazendo um projeto que vai usar o Ayrton Senna. Ele falou assim, não, você não pode fazer isso. Eu falei, não, mas é que a gente está preparando. Falei, de jeito nenhum, você não pode fazer isso sem a gente, assim, por sua conta. Não, mas é por isso que eu estou ligando. Falou, não, mas eu preciso ver então. Eu falei, então vamos marcar. É o que você precisava. E ele marcou uma reunião. Né, e a gente aí levamos o projeto e tal. Falamos. É engraçado isso, porque assim, a gente falou e ele, claro, sim, claro, sim. Era um senhor já, assim. Né, e estava todo na defensiva, porque a gente estava... Sim, estava alguém desconhecido apresentando o projeto do filho dele.
Aí ele falou, tá, legal, então é isso? Eu falei, não, eu ia mostrar, aí eu abri uma pasta grande com todos os desenhos. Foi incrível, assim. Ficou assustado com Olhou assim, juntou tudo, dá licença, e foi para uma outra sala. Sem falar nada, você nem sabia que sala era e o que fazer. Falei, e agora, né? Vamos esperar. Aí ele volta com uma outra pessoa, não é demais, não é bacana, não é bonito? Cara, pô, muito bonito isso, cara, que legal. Ficaram entusiasmados. E aí deu continuidade, aí aquela escalada que a gente fala, deu uma queda. Não porque deu uma queda, mas porque eles estavam num momento de transição, e esse momento de transição houve troca de comandos e tal. Então, o projeto ficou parado. Então, vamos na linha do tempo. Hidalgo. Lá em 90... Isso foi em 91. 90 criei, 91 apresentei. Apresentou para ele em 91. E aí ele achou fantástico. Você falou ele assim, não, o pai dele. O pai dele achou fantástico e assim, cara... ganhamos o projeto, mais ou menos isso. Projeto. Quem cuida agora disso aí é uma agência, se leva para a agência. Uhum. E aí levamos para a agência, vamos marcar, ligamos. Ele falou, eu vou falar com a pessoa, tal. E aí nós levamos na agência. A pessoa falou, demais isso aqui. Aí eu até brinquei, falei, mas ninguém trouxe isso. Sério mesmo? Ele falou, não, desenho já trouxeram. Mas um projeto não. Falei, pô, que bacana. Ele falou, agora, o seu projeto, ele é completo, porque você tem um baita de um desenho e você tem um projeto pronto. E já tinha os personagens pensado? Já, a maioria. A maioria já estava pensado. Já. Então, realmente, não é um desenho, é um projeto mesmo, com começo, início, meio e fim. Lógico. Daí, o aprendizado que a gente teve durante a década de 80. Né? A importância da preparação. Da preparação. E aquela coisa, não vem por acaso, né, Ribaldi? É aquela coisa assim, se eu estou... Só vai estar no lugar certo, na hora certa, se estiver... E vai abraçar, se estiver preparado para isso, né? Tem que estar preparado. Olha, é a coisa mais importante. Mais importante é a preparação. Você tem que se preparar. Tecnicamente, sei lá, mas você tem que entender o que você está fazendo. Mas e a criatividade? Não, peraí, a gente até falou hoje mais cedo. Uhum. Criatividade é você fazer uma coisa dentro da regra, da disciplina, do seu jeito. Perfeito. Tá? Então, assim, tá bom. O artista, você é artista, você faz do jeito que você quiser. Não, cara, eu faço do jeito que eu quiser, dentro dos limites, né? Lógico, senão vai sair outra coisa. Eu estou inventando, ou estou reinventando, ou estou achando que estou sendo criativo, estou inventando uma coisa de... Vou dar um exemplo para você. Olha só. Teologia. O professor me passou, estava no primeiro ano, passou um trabalho sobre Novo Testamento. Professor fantástico lá. Fui lá, pesquisei, falei, eu vou fazer o melhor trabalho. Nunca ninguém fez um trabalho como esse do Novo Testamento. Uhum. Pesquisei, fiz, entreguei para ele. Ele falou assim, cara, muito bom esse seu trabalho. Muito bom. Eu vou dar 7 para você pelo seu esforço. Eu falei, mas não ficou muito bom? Não, o melhor trabalho que eu já vi. Eu falei, por que eu vou ganhar 7? Porque toda essa tese que você defendeu, ela já foi derrubada. Tá. Sim. Ela foi derrubada já. Entendeu? Os manuscritos de Qumran derrubaram essa tese e já... Eu falei, eu pesquisei no livro errado? Ele falou, Sim. Você não tinha conhecimento do Qumran? Não. Então, você pesquisou no livro errado. Não adiantou fazer um excelente trabalho. Exatamente. Eu fui criativo, limites, eu fiz todo o negócio, mas eu não tinha conhecimento. Uhum. Ele falou, não é culpa sua, você não tinha obrigação de saber, mas eu não posso dar 10 para você se você fez o trabalho, defendeu uma tese derrubada. Uhum. Sim. Questão de justiça. Né? Falei, tá bom, então me dá o 7 aí. Então, 90 criação, 91 apresentação e aprovação. Aí demorou, porque a gente foi para a agência tal, vamos levar para frente, estava tudo
o Sísifo levando a pedrinha lá para cima, legal, e empurra. Aí chegou lá e tinha que dormir, né? Aí a pedra rolou. Volta. Por quê? Porque eles estavam mudando também. Então a agência saiu, ele contratou gente interna, ele foi para um prédio novo. Todo isso demanda tempo, e as pessoas que entraram Tem que comprar o projeto de novo, né? tem que comprar de novo. E aí não é assim que olha e já gosta. Sim, aí tem que vender tudo de novo. E quando de fato voltou o projeto? Então nós estamos em 91. Em 93. Como é que foi isso? Foi assim, uma coisa que as pessoas lá dentro não deram a atenção que a gente esperava que elas iam dar para o projeto. Então, assim, deixa esse projeto aqui. Engavetaram o projeto? Não chegou a engavetar, mas deixa aí. Talvez o Ayrton, ele é piloto, não é? Sabe, isso aqui é quadrinho. Em algum momento passava pela cabeça de vocês assim, vai chegar um outro que vai pegar o projeto, não pegar o projeto, mas... Tinha medo, lógico que tinha medo, né? Sim. Até que um dia alguém falou assim, eu moro no mesmo prédio da secretária da Ayrton. Você não quer, você confia que eu entrego, ela entrega, isso aqui, uma cópia daquilo? Não. Eu falei, tá bom, eu não acredito, já está lá dentro, por que você... Por que vai? Não, mas de repente ela mostra para ele. Eu falei, tá bom. Ele entregou. Naquele momento a gente não sabia, mas depois a gente ficou sabendo o que aconteceu. Né? Que foi assim, ela levou mesmo, ela falou, que bonitinho, desenho. Legal. E levou o desenho. E chegou lá de manhã e a outra mocinha que trabalhava com ela falou, que bonitinho, que é isso? Ela explicou mais ou menos. Aí a mocinha falou assim, tem que levar para o fulano, então, que ele é que cuida disso, que era quem estava vendo e não estava levando à frente. A mesma pessoa. Vamos levar para ele. Ele falou, ele não está aí hoje, ele vai chegar amanhã. Amanhã a gente mostra para ele, porque isso é muito legal, isso aqui, sei lá. Neste dia, essa pessoa que cuidava disso não estava, mas uma outra pessoa estava, chamada Ayrton Senna da Brasil. Ele estava no prédio onde tinha... E aí... E ele passa pela mesa da menina, vê um desenho desse tamanho. Que fala, sensacional. Que bacana, o que é isso aí e tal, aquela coisa toda. Aí o pai dele passa e fala assim, que legal, vocês estão levando à frente esse projeto? Ele se lembrou de 3 anos atrás. Aí ele falou assim, espera um pouquinho, para tudo. Que levando à frente? O que é isso? O Senna. O Senna falou. O pai dele explicou, tal, ele falou assim, o fulano aí tem que ver isso mesmo, tal. Mas o fulano também, eu acho que não estava muito... Mas tinha uma pessoa que trabalhava lá dentro que o Ayrton gostava muito, e ela estava muito sem função, e para ela não ficar, para ele não mandar ela embora, ele falou assim, eu vou dar novos negócios para ela. Vai ser responsável. Ela abraçou a causa, né? E ligou para mim. E aí você foi lá? Aí fui lá. Aí começou todo o processo. E aí você foi lá, mas nesse momento você não sabia que encontraria com o Senna? Não encontrei. Não encontrou com ele? Não. O projeto, na verdade, eles retomaram o projeto. Isso, aí ela pegou o projeto. Aí o que é? Aí vamos conversar, vendemos novamente a ideia. Ela falou, beleza. Porque para ela também era um negócio novo e ela era responsável por novos negócios. Então vamos tocar, vamos nessa. Cara, foi assim, juntou Isso, você lembra o mês de 93? Lembro, final de fevereiro. Mês de fevereiro. Já fevereiro ainda não. O circuito era em março. Começava em março. Todo ano, em março. Aqui no Brasil. E aí foi fantástico, porque assim, o Ayrton fazia aniversário dia 12 de março. Eu peguei uma foto do Ayrton e desenhei o Seninha junto com ele, assim, abraçando ele e tal. Na foto, porque não tinha computador. Perfeito. Então, assim, desenhei na foto mesmo, pintou tudo, enquadramos e eu mandei. Falei, você pode entregar para ele presente de aniversário. Claro, que bacana, que bonitinho. E foi. Grande Prêmio do Brasil, ela
ela vem e fala assim, olha, o Ayrton mandou ingresso para vocês assistir a corrida. Vocês já foram assistir a corrida na vida? Mas, então, o projeto estava em andamento. Estava lá dentro. Estava lá dentro. Continuava lá dentro. Aí eu falei, pô, nunca fui, cara. Tenho maior vontade. Ela falou, então você vai agora. Aí a primeira vez que eu fui assistir uma corrida de Fórmula 1 no autódromo foi a convite do Ayrton nada mais, nada menos, Ayrton Senna da Silva. Exatamente. Aí, nossa, para mim foi, né? E em seguida, assim, o projeto começou a andar. Mas foi nessa que você mandou um presente para ele a partir de uma pessoa, da mesma pessoa que levou o projeto. Que levou o projeto. Uhum. Que estava lá dos e novos também negócios. No circuito, ele não, eu fiquei na ingressos, arquibancada. Até esse momento, era um projeto, mas não tinha nenhum contato nenhum com o Senna. Nada. Você fala Ayrton, né? O Ayrton, então eu vou de Ayrton. O meu convidado chama de Ayrton, eu vou chamar de Ayrton. Para mim é o Ayrton. É difícil para mim falar Ayrton. O Ayrton Senna. Vamos falar o Ayrton Senna. E aí você assiste a corrida e parece que ele perde, ele ganha essa corrida. Essa corrida ele ganha fantasticamente bem. Foi a primeira corrida que ele ganhou de Fórmula aqui não. Ele ganhou em 91, na verdade. Ele ganha aqui, né? Que não tinha, só tinha sexta marcha. Primeira e segunda não, essa aí foi uma corrida também na chuva. E aí o pessoal invadiu, roubaram a luva dele. 93. Eu sempre falo para os meus convidados, eu estudo os meus convidados. Eu vou buscar, conhecer. E nessa corrida de 93 tem vídeo, eu sou fã também do Senna, eu gosto demais de Senna. E nessa corrida, foi uma corrida que ele teve que parar o carro, o público invadiu. Isso, exatamente. E achei muito fantástico o Galvão, os fiscais de corrida começam a se abraçar. E assim, eu vi aquilo como... É engraçado que o Senna ganhar... era como se nós estivéssemos ganhando a Copa do Mundo, né? Que uma coisa mais louca, assim. Eu vi os caras comemorando, ele não conseguia sair do carro, a pista invadida, uma coisa louca. Foi uma doideira aquilo. Aí, em 93, ele ganha, e aí, como é que se dá esse desenrolar, Ridalgo? Só a gente dando um pulinho, a gente teve muita reunião lá dentro do escritório, lá das dependências. Por quê? Porque, cara, ele era um homem de negócio. Ele não ia pegar um negócio e falar, é bonitinho, vamos fazer. Não. Ele falou, não, onde vai chegar? Por quê? Isso aqui. Pesquisou até com o Maurício de Souza. E ele falou com o Maurício de Souza. E aí, falou, não, eu quero fazer. Mas eu quero fazer direito, eu vou investir dinheiro nisso, eu quero saber o seguinte, como é que é o negócio. E aí, até esse material que a gente tem aqui... Esse do projeto? Esse projeto a gente fez já com ele. Tem até um filme, viu, da gente mostrando esse projeto. O projeto tá vendo? Ele assinou o projeto. Deixa eu só ver se eu tô... Ju, só confere se está enquadrado aí. Então, a Ju está nos ajudando aqui, está enquadrado. Esse é o projeto, a ideia inicial do projeto. Os personagens todos foram... Ele, de alguma forma, palpitou em alguns personagens? Não, nada. Cadê a Gabi? A Gabi tá ali, ó. Isso, tá ali. Então, assim, ele não palpitava em nada. A única coisa, assim, que depois a gente ficou sabendo... que os nomes dos personagens, dos vilões, ele usava também. Ele usava também que era pé de breque, ou seja, piloto ruim era braço duro, pé de breque. Sim. Então a gente acertou. Ele gostou, até nisso a gente acertou. E como é que foi o primeiro encontro? Então, aí é que tá. A gente fazendo todo esse projeto e nada de encontrar. Falando, e ele tinha que viajar lá. Mas nesse ano ele não viajou o ano inteiro. Ele vinha muito para o Brasil porque ele não tinha contrato com a McLaren. Era corrida a corrida. E ele fazia uma pressãozinha lá no Ron Dennis, voltando. Para voltar para o Brasil, não quero mais. Não, você vai ter que me convencer. Então a gente tinha ele aqui. Sim. E numa dessas, depois da corrida, né,
não sei se foi antes da corrida, eu acho que foi depois da corrida. A gente estava numa reunião discutindo todo esse negócio e aí essa pessoa que estava lá dentro falou assim, olha, agora um instantinho aí e tal, a gente vai ter que mudar de sala tal, para outra reunião. Eu falei, tá bom. Tá. Aí ela falou, vamos lá. Aí nós fomos entrando e ela entrou num outro... Tinha uma ala mais que as pessoas podiam circular, tinha uma ala que eu acho que eles circulavam por dentro, assim. Eu nunca tinha entrado ali. Só um minutinho, enquanto é igual novela, tem que essa coisa importante. Pessoal, eu queria só reforçar, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, pode no nosso canal no YouTube. Nós temos lá também no Instagram, nós vamos postar fotos, nós vamos falar bastante coisa, vídeos aqui. Então, pode me contar oficial no Instagram, no YouTube pode me contar. Então, esses são os canais que você tem para nos acompanhar. Nós já tivemos a nossa primeira temporada, nós temos 9 episódios. Eu tenho a certeza, convicção de que você vai investir teu tempo em histórias muito especiais que foram contadas, como a história hoje do Ridaut, que tem uma história sensacional. Então, eu queria que você se inscrevesse lá no nosso canal, que você desse like aqui nesse episódio, pode comentar sobre o que você está achando do episódio, como é que esse episódio pode ter alguma coisa para a sua vida, porque no final a gente quer contar boas histórias e essa história do Ridaut, que já estamos chegando aqui num momento importante, nós estamos hoje com o Ridaut. O Ridaut é o criador do personagem Seninha, inspirado no Ayrton Senna da Silva, o nosso Ayrton Senna. E o Ridaut, inclusive, não sei se vocês estão vendo, ele tá fazendo um desenho aqui para nós. Nem sei, ele falou assim, não, deixa fluir, coisa de artista mesmo. E aí ele está fazendo alguns desenhos, mas nesse momento o Ridaut falou um pouco da trajetória de vida dele, das dificuldades, dos desafios, da superação. E agora nós estamos num momento importante, que é o momento de conhecer o Ayrton Senna. Pois é. Aí, estava te falando, a gente estava nessa reunião, a pessoa falou, não, vamos para outra sala. E entramos para um lugar que eu não sabia, eu nunca tinha entrado, e subimos uma escada e fomos para um outro andar. E ela me abre uma porta, e quando ela abre a porta é a sala de quem? Do Ayrton Senna. Do Ayrton. E está assim o Ayrton de pé, esperando a gente, encostado na mesa dele. E a primeira coisa que eu vejo, cara, é aquela foto com o meu desenho em cima da mesa dele. O desenho que você tinha dado no aniversário dele. Há uns meses atrás, no aniversário dele. Um mês atrás, 2 meses atrás. Falei, pô, o cara guardou, que legal. E aí aquela coisa que era muito interessante, que era dele, que você encontra o Ayrton Senna da Silva, ele estende a mão para você e fala, muito prazer, Ayrton Senna da Silva. Aí assim, novidade. Tá bom. Novidade. É muito, aí você, Ridaut Júnior, Dias Júnior. Então foi assim, um momento muito marcante, muito bacana. Ele foi muito, na verdade, eu acho que ali, para mim, foi o que selou que a gente ia fazer. Não foi, mas psicologicamente, para mim, eu falei, não é possível que ele não faça. Depois dessa, ele vai fazer. Assim, depois a gente se encontrar, depois dele falar tanta coisa. Depois ele vê o desenho na mesa dele. Não, e a gente viu o carinho que ele tinha pelo projeto, que ele estava entendendo o que seria o projeto. Sim. Né? E assim, eu não vou dizer que as pessoas não queriam fazer, não é isso? Eu acho que assim, quem estava no entorno dele tinha como cerne a Fórmula 1 e a imagem dele. E a Fórmula 1 e a imagem dele dava, assim, muito dinheiro. Perfeito. Hoje em dia, você imagina. Sim. Então, você chega com um projeto que não tem nada a ver com Fórmula 1, não tem nada a ver com a imagem dele, tem a ver, mas não diretamente, que é um desenho, que é não sei o quê. E aí você fala assim, olha, a gente precisa começar com a história em quadrinhos. Dá dinheiro? Dá dinheiro. Quanto que dá? Sei lá, não me lembro bem, mais ou menos assim. Eu acho que pagando as contas e tal, vai sobrar assim uns R$7.000 por mês.
7 mil, ele não ganhar, meia volta que ele fazia, ele ganhava isso. E assim, sabe, não era um negócio que... E como foi, assim, acho que tem um ponto importante que é o convencimento. Acho que você falou para ele. Então, era isso. Porque assim, como negócio, claro, aí eu expliquei para ele, mas peraí, licenciamento é uma coisa que vai devagar. Você pode dar milhões, olha o Maurício, olha não sei o quê, a Disney e tal. Ele falou, mas os caras são... Eu falei, sim, mas você é o Ayrton. Né? E aí estava todo mundo com o pé atrás, e eu compreendo, e compreendia. E chegou um momento que eu falei, caramba, né? Esse martelo não é batido. Aí eu falei, eu já sei, eu vou conversar. Eu falei, Ayrton, vem cá, eu vou te explicar uma coisa que, para mim, é o meu insight, isso daí, aquilo que eu imagino. Daqui 10 anos... Isso falando para ele, falando para o Ayrton. Daqui 10 anos você vai estar aposentado, você vai estar fora da pista, você não vai estar na TV, você vai estar fazendo outras coisas, ou fazendo alguma coisa na Fórmula 1, mas não vai ser. Mas o Seninha não, ele vai continuar correndo, ele vai continuar na pista, ele vai continuar, ele vai cativar as crianças de daqui 10 anos, daqui 20 anos. Continuar falando para as crianças, né? Porque o personagem não cresce. A sua mensagem, ele falou assim, pois é, então, mas o Seninha vai contar a minha história? Eu falei, não, o Seninha não é você. O Seninha é um menino que quer ser você quando crescer. Cara, tem que ter coragem para falar isso. Ela falar assim, não, Senna, não é isso, é isso. E aí ele... Aí ele falou, entendi, cara, isso é muito legal. Porque, assim, você vai marcar as suas ideias, não a sua corrida. A sua corrida vai ficar no videotape. Né? Mas as suas ideias, os seus princípios, os seus valores vão continuar. As crianças do futuro, que não nasceram ainda, vão estar sabendo o que você pensa, quem você foi. E quem você é, né? Naquele momento, quem você é. Eu não vou dizer que foi isso que convenceu. Mas isso ajudou bastante. Eu acho que isso foi, assim, uma coisa que foi fundamental para que ele topasse fazer. Porque, na verdade, assim, era um risco. Como é que eu vou saber? Ele falou, mas que garantia tem que vai dar certo? Falei, nenhuma. Garantia, não sei. A gente precisa acertar, a gente vai escrever histórias depois, a gente vai ter que ser criativo, eu não sei. Não é uma coisa assim, uma matemática. E aí, a partir do primeiro encontro, você sempre encontrava com ele? Assim. Aí, isso foi bacana. Aí, vamos fazer. Fomos para dentro do prédio. Tinha um andar que estava mais ou menos vazio, tinha uma sala de reuniões grande. Invadimos aquela sala, entre aspas. E levei a minha equipe, que eu tinha já pré-contratado uma equipe. Não, quando eu chamei, o pessoal falou, não, eu saio do emprego agora. É impressionante, né? É com a Ayrton Senna? Estou dentro. Me deu até medo. Eu falei, cara, os caras me vindo mesmo, agora se não der certo... O que eu vou fazer com esses caras? Eu vou ferrar a vida deles. Mas não, eles vieram mesmo, né? E foi bacana, porque como o Ayrton ele estava voltando, toda segunda-feira, quando tinha corrida, ele voltava. Ele fazia a Europa, geralmente era o circuito da Europa. Os circuitos não eram ainda... Eram tão distantes assim, não tinha Abu Dhabi, Japão, não tinha... Era Japão e Austrália, né? Então, assim, ele voltava para pressionar lá. E um dia eu estou lá, na mesa, lá, a gente analisando as coisas, de repente eu olho assim, uma figura na porta. Olhei, Ayrton, encostado na porta, e eu assim, e aí, tudo mal? Aí, nunca veio aqui, o que está acontecendo? Tal. E ele falou, não, legal, cara, eu gosto muito de vir aqui, estou gostando daqui. Aqui tem um clima que não é diferente da Fórmula 1, diferente do que eu faço. Tem um clima leve, alegre, vocês trabalham com uma coisa para criança. Eu gosto muito de ficar aqui, se você não se importa.
Não importa, me atrapalha demais. E aí ele ficava ali. Então ele ia de vez em quando, quase sempre que ele estava aqui, ele descia, a gente batia papos e papos, E conversava. falando de coisas da vida. Era um podcast, Sem câmera. gravação. É. Que sensacional. Isso foi sensacional, sabe? Esse conhecimento, E ele era muito gente, né? Muito gente boa, ele era, logicamente, era o Ayrton Senna. Às vezes me perguntam, o Ayrton Senna era simples. Eu não gosto muito dessa... Como assim simples? Para um Ayrton Senna, ele era simples. Era uma pessoa acessível. Ele não vai sair na rua e... Achar que... Mas ele era uma pessoa... Você não vai ligar, ele vai te dar o telefone para você ligar. Tem uma história legal que eu queria que você contasse, que é quando vocês acertaram e aí ele fala, eu sou aí... Tá. Isso depois... Não, aí já estamos... O projeto foi aprovado. Vamos lá. A gente já tinha contrato com a Abril, fazendo as primeiras histórias, desenhando, aquela coisa, todo mundo no maior pique. Aí o Daut fala assim, putz, eu preciso conversar com o Ayrton, levar essas histórias para ele ver. Aí ele veio, peguei o desenho e subi lá para a sala dele. Era legal isso, tá vendo como ele era? Eu podia ir, eu não precisava... Ligar e perguntar, pode me receber? Não, eu subia. Se tivesse aberto, eu entrava, eu estava lá. Que louco. Aí a porta aberta, falei, então posso falar com você? Entrei. Aí mostrei as histórias, os primeiros desenhos. Pô, cara, muito legal, pô, emociona aquela coisa toda. Falei, você gostou? Gostou. E agora? O meu problema, como é que você vai aprovar o resto? Essa semana você vai já correr, você vai embora, e eu não tinha computador, não tinha essas coisas. Como é que você vai? Não dá para te mandar pelo correio, você aprovar e voltar, e se você não aprova? Ele falou, não, peraí, cara, eu aprovar? Não vou aprovar nada, não. Quem aprova é você que é um cara do quadro. Eu sou piloto, não entendo nada disso. Sou piloto e você é o cara que vai fazer. Então, você aprovou? Está aprovado. É assim mesmo? Vai funcionar? Opa, legal, então vai ser ótimo. Falei, ótimo, porque bacana, agradeço a confiança, bacana, é o que a gente esperava para as coisas fluírem, tal, aquele papo todo. Legal, falei, tá, então tá, trabalha aí que eu tenho que descer lá. Tá. Tô saindo, ele falou, não, só queria te falar uma coisa, tá? Lá eu sou piloto, mas eu sou campeão, tá? Nossa. É tipo... Você tem autonomia, mas saiba que em cima de uma autonomia tem uma responsabilidade. Ele passou essa para mim. Ser campeão quanto eu sou na pista. Passou essa para mim. Passou, eu estava saindo todo pimpão, Já caiu a ficha? Não, caiu só a ficha. Moral não, mas eu falei, putz, agora temos que caprichar, temos que fazer certinho. Nesse caso, a pedra subiu rápido e desceu rápido. Mas essa aí eu segurei. Essa é comigo. Essa é comigo. Falei, não vai cair não, porque a gente sabe o que está fazendo. Falei para ele, não, fica tranquilo. Se é para ser campeão, eu não ia trazer um trabalho para você. E mostra um pouco dessa... Ele era bastante exigente. E é isso, a gente comprova isso na pista, né? Delegava muito. Ele trabalhava em equipe, cara. Sim, é verdade. Boa. Então, a performance dele dependia muito da equipe. Então, ele sabia confiar na equipe. Ele tinha que confiar na equipe. E só aí, que é uma coisa, se o parafuso sai lá, o problema era da equipe. Sim, não era dele. No volante eu me garanto, Exatamente, mas precisa... E acho que também tem outro ponto de atenção ali, né? Assim, tudo é uma equipe, né? Nós estamos aqui conversando aqui, mas tudo tem uma preparação por trás, né? Se tudo não tiver tudo orquestrado, as coisas não acontecem, né? E não é porque ele estava na pista que ele entendia que ele era mais importante, até a ponto de falar, cara, para aprovar é contigo. Só que saiba da tua responsabilidade. Faça direito. Sim. E era assim que ele agia. Ele não, por exemplo, ele não aceitaria, eu nunca fiz, mas eu vi uma situação parecida, que se eu chegasse para ele e falasse, olha, houve uma falha
aqui, mas não foi por minha causa, foi porque fulano, ele me matava, assim. Tipo, a responsabilidade é sua, não Como pode... assim, cara? Porque assim, você tem que ver isso. Você está dizendo que você não viu porque você não viu que alguém... Que é do seu time, que é tua responsabilidade. Não podia. Tinha que ser assim. Não adiantava falar, nunca aconteceu. E o Senna é até um episódio também interessante, que é com a tua esposa. Porque eu sei que o Senna, como eu gosto bastante do Senna e já vejo muita coisa a respeito do Senna, eu sei que ele era muito brincalhão, algumas até brincadeiras pesadas. Ele até tem um episódio que ele fala num podcast que ele fala que estava de bater atrás na traseira do colega, então essas coisas pesadas, jogar passaporte dentro do avião, jogar fora, então essas coisas loucas. Mas ele era muito brincalhão. Até tem um episódio com a sua esposa. Tá. Numa dessas conversas que a gente teve até mais tarde. E ele ficava lá, Ridaldo? Claro, não era toda hora. Todo dia, sim, mas estava lá com vocês. Ele ia ficando e eu ia mandar ele embora, ia mandar aí, então sendo o cara que eu queria conversar a vida inteira. Sobre um monte de coisa, né? Eu falei, não, quando ele quiser ficar, quer passar a noite, eu passo a noite. Já era, sei lá, 8h30, 9 horas da noite, e não tinha celular. A gente até tinha, mas não funcionava bem. E os telefones, acho que hoje em dia as pessoas nem imaginam. Não conseguem pensar que não existia, né? Mas era um PABX lá, então você ligava uma central, tinha uma telefonista que distribuía dentro da empresa. Só que à noite não tinha a telefonista, então o telefone tocava, a gente deixava preparado para tocar em alguns lugares. E aí eu estava lá, deixou para tocar para mim. E eu toco o telefone. Só que ele atendeu. Aí ele atendeu, falou, alô, pois não. Quem? Ridaldi? Vou ver se tá, vamos ver. Começou a falar umas coisas assim, não sei se ele pode atender. Se ele está aqui, eu não sei. E ele sabia quem era, ou não? Lógico, não, sabia. Quer dizer, não sei se ele sabia que era minha mulher. Mas... Aí, assim, um instantinho só. Aí ele voltava. Só, me desculpa, eu não sei mexer muito bem aqui no negócio, eu não estou encontrando. Fez um. Aí, no fim, começou a dar risada, eu peguei o telefone, ela falou, que palhaçada é essa ali? Esse segurança aí fica atendendo o telefone. Atendendo o telefone, nem sabe mexer. E aí fala que você vai ver se você pode atender. Cobrar. Aí depois Não, na mesma hora eu falei assim, tá, mas você sabe o que? Não foi com segurança que você falou. Não? Então quem é? Quem que é? É o Ayrton Senna. Não. Aí não acreditou mesmo. Não, aí, claro. Sim. E parece que tem um episódio que ela também encontra com o Senna, você segura ela por um tempo para ela que ela possa... Foi quando ela encontrou com ele a primeira vez. Né? Que ela passou pelo estúdio e a gente ia ter uma reunião onde ele estava. Ele estava numa sala e eu estava na sala de espera. Eu acho que até era o aniversário dele, isso daí, ou perto, não sei. E aí ela estava lá. E eu falei para ela, não, senta aí que a gente já vai e tal. E ela assim, tem que ir embora. Eu falei, não, calma. Porque ela tinha coisa para fazer, não é? Porque... Ela falou, não, a gente tem que ir. Ela falou, não, calma, fica aí que vai dar certo. Tá. Que eu tenho que ver outra coisa. Ela falou, mas ver o quê? Eu falei, espera que vai dar bom. Eu preciso ver um negócio. Aí acaba que ele sai da sala e encontra com ela. Ela levantou assim e tal, Ayrton, né? Aí, de novo, ele disse, muito prazer, Ayrton. Tem muitas histórias. E até foi interessante que aí ele conversou um pouco. Não, que legal, muito prazer e tal. E ele fala assim para ela assim, você vai me desculpar, mas eu tenho que ir. Tá? Eu tenho que pegar o helicóptero aqui, tenho que ir para o aeroporto, porque eu tenho que ir para Paris. Que estava... Então, assim, era uma outra realidade, né? Sim. E deixa eu ver aqui, tem umas histórias interessantes. Tem muita história interessante. Uma história legal que é do Bandeirão.
A do Bandeirão. Do Bandeirão legal, em 93, né? 94. 4. É. Uhum. O Bandeirão, a gente fez uma bandeira gigante, tamanho quase metade de um estádio de futebol, com a cara de Seninha, escrito Acelera Ayrton. A gente mesmo fez, a equipe fez, pintou com spray e tal. Inclusive na casa dele, que era um lugar que tinha um Espaço. gramado. Na casa que era dele, ele não morava mais lá. E aí combinei com ele, falei, olha, a gente vai levar essa bandeira, porque a Globo não mostrava muito Seninha, porque a Globo que passava. Sim, que tinha os direitos de transmissão. Então, porque era negócio, eles tinham patrocinador deles, então até que estava certo. Só que a gente ficava meio bravo, né? Pô, não vai mostrar o Seninha, não pode falar de Seninha, a gente queria que mostrasse. Aí eu falei, ó, faz o seguinte, a gente vai, toda vez que, a maioria das vezes que você passar pela reta oposta, a gente vai abrir essa bandeira. Então, assim, vai ter que mostrar, a gente vai mostrar para o público, não tem jeito. Pô, boa ideia, boa ideia. Você gostou? Gostou? Então você vai ter que fazer uma coisa. Você ganha corrida, e aí você vai ganhar, vai passar pela bandeira, você não vai poder entrar no box, você vai ter que dar mais uma volta. Aí você para na frente da bandeira. Tá? Isso em 94. Você vai ganhar a corrida. Vamos fazer um combinado? Dá para você fazer? Ele falou, pô, lógico que dá. Se eu ganhar a corrida, eu paro lá, vai ser legal, porque daí vocês abrem a bandeira. E era um super bandeirão, 600... um gigante assim e tal. Bacana, né? Fomos lá, combinamos, porque o pessoal tinha que ajudar a gente. Sim, tinha que ter um volume de pessoas. Todo mundo lá entrou na onda, bacana, vamos. Legal. Ele passava, a gente, bandeira! Foi sincronizado. Foi legal pra caramba, até um certo ponto. Até o ponto que ele rodou. Ele roda aí. Ele está ganhando a corrida. Não, ele estava ganhando, parou no box. O Schumacher passou por ele no box. E aí ele estava correndo atrás do Schumacher para alcançar, porque ele queria ganhar a corrida. Aí ele errou, rodou lá na junção e ficou na zebra, não tinha como sair. Desistiu da corrida. Perfeito. Ainda começou a chover. Falei, putz, se ele não sai, era perfeito ele ganhar, chovendo e tal. E a gente lá, para nós, não era perfeito, porque era uma bandeira gigante. Tinha que levar de volta. Molhada. Aí foi o que a gente fez. E pronto, fomos embora triste e vamos embora. E aí no outro dia seguinte, no dia seguinte, estamos lá dobrando a bandeira direito na garagem do prédio onde a gente trabalhava. Aí ele entra, para o carro. Vai, então chega. Para o carro, vai lá e fala assim, olha, tá dando trabalho a bandeira aí, sei o quê. O cara ainda vem tirar sarro. Né? Vem tirar sarro ainda, né? Ele falou, pô, bandeirão. Falei, pois é, cara, eu combinei com um amigo meu que ele ia ganhar uma corrida e ia parar na frente dessa bandeira. Mas o cara, maior braço duro, chamei ele de braço duro. Aí fiquei esperando ele. Né, falei, sabe quando você fala e na mesma hora você fala... Por que eu disse isso? Braço duro não, né, cara? Podia ter... Aí ele parou de rir assim um pouquinho e falou assim, eu vou te falar uma coisa. O seu amigo não pode pôr a culpa em ninguém. Ele que errou mesmo. Eu falei, que pena. Aí volta, que pena. A gente sente muito. Tá? Essa corrida é março. Março de 94. O Senna morre em maio. 1º de maio de 94. Nesse intervalo, assim, então as corridas, diferente do que é hoje, as primeiras corridas eram no Brasil, então ele é uma das primeiras corridas. Austrália, Japão e Brasil. E qual foi, eu acho que isso aí tem uma coisa importante também de falar para o nosso público, qual foi o último encontro ou telefone que você teve com o Ayrton Senna? Então, aí a gente encontrou ele algumas vezes depois. Teve o lançamento da Audi, algumas coisas que a gente participou com ele. Foi um momento fantástico também, que mostra muito como era a vida dele como celebridade, porque assim,
O Jô Soares foi o mestre de cerimônias da festa. E o Jô Soares, ele era um cara, pô, ele via todo mundo, entrevistava todo mundo. Então não pagava pau para ninguém. Mas o Ayrton, ele estava ali. E não tem nada demais. Sim, ok. Mas achei legal isso. Falei, pô, o Ayrton é bem querido mesmo, né? Assim, Sim. bem respeitado. E aí a gente teve um jantar e tal, e assim, o Ayrton chegou na mesa onde a gente estava, e foi até atrás da Agnes, minha esposa, que ele falou, pô, gente, bom jantar para vocês e tal. Eu falei, pô, Ayrton, você não vai jantar não com a gente? Não, eu vou deixar vocês jantarem em paz, porque se eu ficar, vocês não jantam. Tinha essa consciência. Se eu ficar aqui nessa mesa, se eu ficar nessa sala, vocês não jantam, porque vai todo mundo querer tirar foto. E aí foi. E o último encontro? O último momento com ele? O último momento de falar. Então foram 12 dias antes do acidente. Ele tinha ido para a Europa, né? A gente sabia que ele não voltava tão cedo. Em 94 já tinha contrato. Já tinha Williams. E a gente estava trabalhando, tal, toca o telefone, a menina fala assim, olha, o Ayrton quer falar com você. Mas ele não está na Europa? Não, ligou para você. E ele nunca fazia isso, de ligar da Europa? Não. Aí ele falou, Ayrton, tudo bem? Você está onde? Não sei se está na Inglaterra, na França. Não, estou aqui. Não, fica tranquilo, eu estou te ligando, cara, para te falar o seguinte, que esse ano estou com um contrato, aquela coisa, eu estou aqui na Europa, eu estou com a corrida, com a Fórmula 1, mas, cara, quero que você saiba que eu estou com vocês, tá? Estou, assim, pensando no projeto, eu quero que você entenda que eu vou estar, essa frase, eu vou estar sempre com você. Fique tranquilo. A gente vai estar sempre juntos. Mesmo estando aqui, mesmo estando ausente. Eu falei, pô, cara, que legal você falar isso para mim e tal. Eu, não, eu senti vontade de falar isso para você. É emocionante, né? Assim, e aí foi o último momento. Desejei sorte para ele, aquela coisa, né? Que legal, bom treino. E falei, e outra, conta com a gente também. Sim, recíproca, né? E não tem como não falar, Ridalt, do dia, né? Do 1º de maio, por mais que a gente não tem como não falar. Como é que foi? Onde você estava? Estava em casa assistindo a corrida, obviamente. Domingo, né? Estava indo tudo bem. E os problemas que a gente sabia que o carro tinha. Mas ele estava liderando a corrida. E o carro, ele falava que o carro Sim, não era... o carro não era o mesmo do ano anterior. anterior. Tinha mudado o regulamento. Era outro carro. E eles estavam ainda em desenvolvimento. Então, a gente sabia que estava com problema. E outra, era a 4ª corrida. A gente viu que estava com problema. Sim. Se o Ayrton não está ganhando, é porque está com problema. E aí a gente estava lá vendo a corrida e acontece o acidente. Na mesma hora, que foi de helicóptero, aquele negócio todo, eu falei, não, eu vou lá, vou para o prédio. Foi para o escritório. Vou para lá. Aí a Adine foi comigo. E aí chegou a família lá, que trabalhava com a gente, o primo dele e tal. E a gente ficou juntos lá, esperando para saber. As notícias eram muito desencontradas, porque primeiro foi para o hospital, a Fórmula 1 é fechada, não tinha, o celular não funcionava do jeito que tinha que funcionar. É uma confusão danada e a gente sem saber. E aí, de repente, Cabrini me aparece na tela e dá a notícia. Foi assim, choque, né? Batido. Sim. E aí, depois disso, acaba que... Como é que fica o projeto, né? A gente pensou, falou, pô, será que continua? Será que não continua? Temos que pensar. Sei lá, na hora a gente, né? Falei, será que a família vai querer? Será que é importante e tal? E não, inclusive o pai dele, não, é importante, era uma coisa que ele queria.
E aí todo aquele argumento que eu tinha usado fazia mais sentido ainda. Sim. Não do jeito que a gente queria. Claro, sim. Mas Eu sabia, claro. Sim. E aí o projeto continua. E aí depois, né, Rinaldi, você acaba fazendo outras coisas, outros projetos. Sim. E aí tem... Aí só para... É porque a gente tá... Já estamos... 1h e quase 1h40. Nossa, então a gente... Tá bom, já vamos finalizar. Vamos para as partes finais aqui. Tá bom. E aí, assim, eu sempre faço prévia com os nossos convidados, e na semana que nós tivemos a prévia, uma coisa que me chamou a atenção foi... Hoje, Rinaldi, você conhece a maioria dos pilotos da Fórmula 1? Desses 28, 29 anos de Fórmula 1, 30 anos, na verdade, comecei. Sim, eu encontrei com todos eles. Todos eles? Encontrou com todos eles. E aí tem um episódio do nome mais destacado da Fórmula 1. O nome principal da Fórmula 1 no dia de hoje, que é Lewis Hamilton. Como é que foi o encontro com o Lewis Hamilton? Na verdade, ele não era o Lewis Hamilton ainda. Então, assim, era Interlagos. Era uma época que ainda Interlagos era o antigo Interlagos, ali, os boxes. Então, os pilotos circulavam muito ali. E a gente tomou café junto, inclusive. Estava no box da Williams. Não, da Williams não. Era McLaren. A McLaren. E estava ele, estava o pai dele, conversei com o pai dele me deu o telefone dele. Que legal. Que a gente conversou. E, assim, é uma felicidade muito grande para mim poder estar ali, né? Então, assim, eu tenho fotografia, mas a fotografia eu acho que é um momento para a gente guardar. Mas o que guardo mesmo são as conversas com eles, teve com o Schumacher. Você tem até uma revista, né? Eu fiz uma história em quadrinhos de 2 páginas sobre a última corrida do Schumacher na Fórmula 1. Por uma revista alemã, francesa. Chama Auto Hebdo. Eu fazia alguns desenhos para eles e eles me pediram para fazer. E aí eu entreguei os originais gigantes assim para o Schumacher. Ele adorou. Que legal. Tem essa história bacana. E tem uma história do boxe, que você estava num boxe e aí você estava numa área que não podia entrar e aí o Senna foi e te chamou. Sim, em 94, no boxe da Williams. Eu estava com um crachá, nada era eletrônico naquela época, era tudo analógico. Assim. Então tinha um crachá que dava acesso ao boxe. Mas o segurança na porta do boxe da Williams falou, não, você não pode entrar aqui. Aqui é Williams. Não, eu tenho. Não, isso aí é aqui. Área comum aqui dos boxes. Eu falei, pô, eu tenho a primeira classe da primeira classe. Você estava na segunda classe da primeira classe, mais ou menos. Falei, cara. Falei, não, eu não vou discutir com o cara. Falei, não vou, não vim aqui para discutir. Falei, tá bom, viu? Eu posso ficar aqui na porta? Falei, aqui para fora, fique à vontade. E eu estou treinando, era sábado isso. Aí eu lá dentro. Aí o carro dele parou, aí salta do carro, aí Ayrton Senna tira o capacete, bota lá, abre o macacão com a Seninha. Aí ele está lá, fala com o mecânico dele, não, o carro, não sei o que lá, e eu lá na porta. Ele olha para a porta, ô Rinaldi, você veio, cara? Vem cá. E aí o segurança... Pô, cara, você é amigo do cara? Falei, fica tranquilo, você está certo. Está fazendo o seu trabalho. Você está fazendo o seu trabalho, é assim que tem que fazer mesmo. Parabéns, não tem problema. E uma das imagens que eu tenho, que todo mundo tem, que foi no domingo do acidente, ele está atrás do carro. Isso. E atrás do carro ele está sem balaclava, sem balaclava e sem o roupão. Sem o roupão. Mas com a camiseta. Com a camisa do Seninha. Ele exatamente. Como se ele estivesse fazendo uma reflexão ali antes. Então, as pessoas falam que ele já sabia, que não sei o quê. Não, ele, cara, o Ayrton era o cara que mais se concentrava.
ele tinha um cara que cuidava da alimentação dele e o outro que cuidava do corpo. O Só que preparador físico. o preparador físico dele era o Nuno Cobra, um cara que era assim de meio holístico. Né? Então, assim, ele estava ali, na minha opinião, eu não estava lá, eu não vi pessoalmente, mas pelo que eu vi, pelo que eu já tinha visto dele, ele estava se concentrando, pensando, talvez fazendo o circuito mentalmente, eu não sei, entendeu o que ele estava fazendo. Mas que ele previu, se ele tivesse previsto, ele tinha saído, sim. Ele vai se matar. Aí você já fez depois, que depois daqui a pouco eu vou chamar uma pessoa que eu falei que a história, toda a história tem uma história atual, assim, que é recém-contada. Você já fez Cielo? Já. O maestro João Carlos Martins. Isso. E Caio Castro. Agora recentemente Caio Castro. Castro. Está fazendo, que é um... Dá para fazer eu? Dá para fazer. Porque você está pegando só famoso, então tem que... Pega uns menos assim para... Porque se você falou que tem a subida na pedra, a descida da pedra, você fala, quer me desenhar, entendeu? Não, você está parecendo um cara da imigração americana uma vez, que eu tinha chegado nos Estados Unidos, e aí perguntaram, o que você faz? E eu falei assim, eu sou cartunista, faço personagem, tem um personagem famoso no Brasil. Para ele me deixar entrar, né? Aí ele falou, quem é? Eu falei do Ayrton, tá? Ele falou, pô, legal, bacana, não sei o quê. Carimbou, seja bem-vindo. Aí eu tô saindo, o cara do lado falou assim, cara, se você um dia quiser fazer um outro personagem, o meu nome... Será que ele achava que você estava brincando? Não sei, cara. Mas não tinha nada a ver, ele era do outro clichê, mas ele estava de olho lá. Aqui, pessoal, aqui eu vou... Os desenhos aqui que o Ridaldi fez. Esse aqui foi um dos livros ilustrados que fez. Inclusive tem até aqui, aqui tem um Ridaldi de figurinha. Há 30 anos atrás, de figurinha, que é o criador, junto com o Rogério, que é um dos também dos... Ele é o que ele é co-criador, porque a gente era sócio. Sim, do Seninha. Então aqui muito legal, as figurinhas aqui do Seninha. A área dele, ele era de publicidade. Então ele... E o Ridaldi, você sempre fala, né, nas conversas assim, cara, o que me faz ficar emocionado é saber que crianças estavam aprendendo a ler vendo as histórias do Seninha. Exatamente. Isso é uma das coisas mais legais que me acontecem, e sempre acontece, é o pessoal de 30 e poucos anos falar, pô, cara, você me incentivou a ler. Eu não gostava de ler, minha mãe falava, tem que ler, eu lia o Seninha. Eu queria até trazer uma pessoa, e aí eu já pode vir aqui, Bruno, que não estava no script, o Bruno é um parceiro nosso, eu conheci o Bruno aqui hoje, e aí, para brincar, eu cheguei, você sabe quem é esse cara? Aí eu perguntei para ele assim, ô Bruno, você... qual que é o personagem? Não, eu perguntei, o que você... Lembra de... O que você lembra de piloto de Fórmula 1? Aí ele falou, cara, minha mãe... Fala aí o que foi. Mas eu só queria contextualizar, porque outra coisa legal, você falou que muita gente aprendeu a ler, eu aprendi a falar. É verdade. Né, cara? Isso é interessante, né? Então é isso, eu sou o Bruno, sou parceiro aqui da OBJ, recebendo o pessoal da OBJ pra gente gravar aqui o Pode Me Contar, tá sendo incrível, me emocionando, eu e a Joeli nos emocionando, Caça-Rá-Tim-Bum, muito massa. Mas estava falando que a primeira palavra que eu falei, minha mãe contando, coisas que mãe contam, foi cena. Tinha muito afeto ali, tinha muita coisa, ele mexia muito com a gente, né? As manhãs de domingo eram pautadas pelo Senna, né? Então, todas essas histórias, de saber, um cara que esteve frente a frente com um ídolo nacional, mundial, sendo querido por todo mundo. A gente estava falando do Japão lá, quando o pessoal foi dar notícia que ele morreu no Japão, o povo chorando. Mas é isso, pessoas aprenderam a ler, eu aprendi a falar com o Senna, que foi a primeira palavra que saiu na minha boca. Eu acho que veio do coração, né? E você trouxe elementos tão bonitos, eu estava lendo sobre inteligência artificial. Cara, eu acho que eles não vão conseguir fazer esse tipo de coisa, esse tipo de magia, esse tipo de coisa bonita. É complicado fazer. Muito. Esse vem do coração, então é isso. Obrigadão, Bruno. Obrigado. O Bruno, como eu falei, é um parceiro nosso. Eu estou em São Paulo fazendo episódio em São Paulo.
E aí, quando eu falei, e assim, a gente vê no brilho, e eu posso dizer que eu olhei nos olhos do Bruno e senti uma emoção, porque assim, Posso cara, falar a mesma você coisa. fez... Ele não acreditou, você aqui fez o Seninha, então acho que isso é gratificante, né, Ridaldi? É Isso muito bom. Mas é isso que vale a pena. É isso que faz valer a pena. Sim, sim. E aí, Ridaldi, assim, a gente já está aqui na parte final. Cara, assim, eu acho que a gente vai ter que fazer outro. porque tem que tanta história, eu tem sei, muita história eu sei, legal. Eu não eu estou sei. falando que eu sou interessante, estou falando que as histórias são interessantes. Sim, sim. A gente vai bater muito mais papo, porque, assim, é a história que deriva das histórias, entendeu? Boa. Sabe? Boa. Porque, se eu te contar histórias da Fórmula 1 aqui, Uhum. a história da... sei lá, já fui... já fiz personagem para a Indy, por exemplo. A Indy também? Isso, para a Indy também. Conheci Emerson Fittipaldi, conheci os campeões. Conhecer todos os pilotos. O Verstappen, eu vi que você tinha foto com o Verstappen. Tem foto com ele. É sensacional. Mas isso tudo é assim... Já fui tirado da mesa de almoço pelo irmão do Schumacher. O Ralf Schumacher? Porque eu ganhei uma camisa uma vez da equipe Ferrari, da equipe mesmo, que eles usavam lá. E eu resolvi ir no Grande Prêmio Brasil com a camisa da Ferrari. Uhum. E eu fui almoçar na Williams, Sim. com o pessoal. Ele me tirou da mesa. Eu falei, não, aqui não, com essa camisa não. Aquela turma era da pesada, o Ralf. Aí, né? Sim. E assim, a gente sempre faz uma reflexão no final, Ridaldi. Tá. Assim, é importante contar histórias, e aí, de novo, reforçando, tem histórias fantásticas nos primeiros episódios. Agora, nossa segunda temporada, histórias também para lá de interessantes. E eu sempre uso uma reflexão final, Ridaldi. Sim. E que mensagens que você daria para o nosso público que vai nos assistir aí, que tem nos acompanhado, e que mensagens que você poderia dar para o nosso público? Olha, na verdade, assim, eu não gosto muito da mensagem, porque eu acho que as pessoas têm que ter consciência daquilo que elas são. Uhum. Mas se você prestar atenção na trajetória das pessoas, naquilo que elas passam, naquilo que elas fazem, eu acho que é isso que você tem que ver, a sua própria trajetória. Outro dia me perguntaram assim, cara, como que a gente se sente quando a gente faz uma coisa? Por exemplo, eu falo assim, quando a gente é criança, a gente quer fazer a diferença no mundo. Uhum. E aí me perguntaram, como a gente se sente quando a gente faz a diferença? Eu falei, não, peraí. Primeiro que eu não sei se eu fiz a diferença, eu fiz uma coisa que as pessoas conhecem. Não, você fez. Não, tá bom, sua opinião. Mas quando eu estou fazendo, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou garantindo o meu pão de cada dia. Você não tem noção do que você está fazendo. Você não fala assim, vou sair daqui e vou fazer história. Não, você vai viver a sua história vida. História contada, né? É vivida. E se você olhar, qualquer um de vocês, olhar para trás, na sua história, você vai ver que tem muita coisa bacana, que a pedrinha do Sísifo, quando sobe bacana mesmo. Entendeu? Sim. Né? Então, assim, se eu tiver que dar uma mensagem, olha para a sua história e valoriza a sua história. Boa. Valoriza a sua trajetória, porque ela te trouxe até aqui. Eu não estou muito feliz. Cara, então avalia o teu presente, isso é outra coisa. E você pode construir uma nova história. Exatamente. A história é feita de construções diárias, né? A montanha nós não chegamos lá ainda, nós estamos ainda subindo. Legal. Então, eu acho que é isso. Valorize a sua própria história. Acho que é isso que... Ridaldi, eu quero te agradecer, assim, todas as vezes que a gente tem... Imagina, eu tenho que agradecer. Contato é esse cara... até falei na nossa conversa, low profile, um cara totalmente tranquilo, humilde e fez e faz histórias grandes, mas com esse mesmo peso essa humildade, é muito parecido com aquilo que o Senna também era, acessível, você não vê um cara inacessível. Então eu quero agradecer o nosso público que está nos acompanhando. Obrigado mais uma vez, que realmente nós possamos juntos cada vez mais construir histórias. Essa foi mais uma história na segunda temporada. Pode me contar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. É muito importante que você se inscreva. Eu tenho que falar bastante isso. O Google, eles com um número maior de likes, maior número de compartilhamento e principalmente
de inscritos faz com que a gente consiga ter mais engajamento e, consequentemente, levar essa história para o maior número de pessoas. Nós estamos na 2ª temporada. E o desenho aí, vamos lá para o desenho, tem um desenho aí, daqui a pouco a gente vai mostrar o desenho do Pode Me Contar, feito por nosso amigo Ridaut, que inclusive, vamos ver vamos ver se a gente vai conseguir aqui. Acelera, Hugo, e coloca isso. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui. A gente consegue aí, Juliana? Acho que consegue, né, Juliana? Vamos ver. Ali? Então pode. Aqui no meio, tá? Aqui, deixa eu assinar. Assina, por favor. Ridaut Júnior Dias. Mais uma vez eu agradeço, Ridaut. Onde é? Ali, naquela câmera dele. Então, acelera, Pode Me Contar. E hoje, essa foi mais uma história do Pode Me Contar. Mais uma vez, Ridaut. E não deixe de compartilhar essa história com mais pessoas. Um abraço, gente. Obrigado.